Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, talvez este vídeo, este estudo, seja o vídeo mais complicado, mais difícil, talvez o mais polêmico do canal A Torá é Santa. Como a gente sempre vem falando, irmãos, nós temos pessoas que estão à nossa frente espiritualmente, estão à nossa frente no conhecimento da palavra, no conhecimento da Torá, e nós temos que procurar conhecimento com essas pessoas, ok? Nós estamos fazendo um estudo com o irmão Marcos Pinho, tá? É uma das pessoas, um dos irmãos que eu procuro para estar estudando, conhecendo um pouco mais da Torá. E nesse estudo a gente vai estar falando de um tema muito polêmico, muito difícil. Esse vídeo não é para qualquer um, ok? Este vídeo não é para qualquer um. A gente vai estar falando sobre o sangue de Jesus, ou a morte de Jesus, é para tirar nossos pecados? Jesus morreu por nossos pecados? E a gente que veio do cristianismo, do meio evangélico, até se assusta com uma pergunta dessa, um título desse em algum estudo. Eu anotei alguns versos aqui. Quando a gente vai para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. A gente sabe que Jesus morreu. Quando a gente vai para João 1,29, João Batista, quando vê o Mashiach, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Mateus 20:28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, eu creio que Yeshua, ele morreu para tirar nossos pecados. Porém, irmão, nós não podemos estar presos a ideias, convicções, nós temos que estar aberto para aprender mais. Eu fico feliz com esse estudo, porque no estudo está claro que Yeshua é nosso Mashiach. Nada vai mudar isso, irmão, mas nós temos que procurar se aprofundar mais, conhecer mais. Esse estudo aqui, pode ser um divisor de água aqui no canal. Mas, irmãos, o que nós queremos, na verdade, é despertar nas pessoas um desejo de se aprofundar mais, irmãos, tá? Na palavra do Eterno, sempre crendo no principal. Yeshua, ele é o Mashiach do Eterno, ele é aquele que foi profetizado por Moshe Rabino, Moisés. Então o que nós temos que fazer, irmão, é como os crentes de Bereia, procurar compreender, comparar se o que está sendo dito está nas Escrituras, ok? Se está na Torá. A Torá é a base de tudo. E, para finalizar essa introdução, e vamos estar entrando no estudo, 1 Tessalonicenses 5:21, irmãos. Examinai tudo, retenha o que é bom, ok? Muitos não estão preparados para ouvir o que a gente vai ouvir aqui, ok? Mas a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar procurando conhecimento, ok, irmãos? Tenho certeza que vai ser um estudo de grande valia para todos, e eu peço que o Eterno venha abrir a mente para que a gente venha compreender a sua palavra, e que o Eterno também venha tirar tudo aquilo que não provém dele. Pode ser que tenha aí um vídeo 2, um vídeo 3, a gente está nas mãos do Eterno para ele fazer da maneira que ele quer. Mas esse vídeo está aí, e tenho certeza que pode gerar muitas polêmicas, mas nosso objetivo sempre é engrandecer o Eterno, nosso Deus, ok? Yeshua é o Mashiach, Jesus é o Mashiach, e a Torá é a palavra do Eterno, ok? Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.
bons estudos. Vamos começar a partir de agora, né? Já estamos começando. O tema de hoje não vai ser sanado apenas na matéria de hoje. Lógico, levaremos mais algumas aulas para poder sanar, até porque, como eu falei, eu escrevi um mini livro só sobre essa questão, né? Escrevi sobre Isaías 53 e nós vamos provar quem é o servo sofredor. Vamos mostrar dentro da própria escritura quem é o servo sofredor, dentro das profecias, né? Nós vamos mostrar, por exemplo, o que é pecado de morte, o que não é pecado de morte. Nós vamos falar sobre tipos de sacrifícios. Existem vários tipos de sacrifícios. Existem sacrifícios que são para pecados de morte, sacrifícios que não são para pecados de morte. Nós vamos falar sobre purificação do santuário, da palavra ritetá, a palavra hebraica, e o que ela representa, né? Então nós vamos falar sobre muitas coisas. Então, hoje, o estudo de hoje, ele é apenas uma introdução para o que vamos estudar. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, é um tema polêmico, eu já perdi muitos amigos por causa desse tema. Amigos não, porque se fossem amigos, eles ainda estariam falando comigo, né? Mas eu já perdi muito colega, né? Shalom, meu irmão, tudo bem? Irmão Jair Merson, que o Eterno te abençoe. Ilumine a sua vida. Paz e bênção, irmã Hanna, irmão Beraldo Pan, Fernanda Pinho, irmão Claudino Barros. Que a paz do Criador seja sobre vocês. Bom, vamos lá. Então eu já perdi muitos amigos, sou muitos conhecidos, muitos irmãos que deixaram de falar comigo, que me bloquearam, que nunca mais quiseram entrar em contato ou eu estou impedido de entrar em contato com eles por causa desse tema. Esse tema foi levantado em 2017, né? Em 2017 eu formei uma pequena classe e coloquei a eles esse tema. Mas, infelizmente as pessoas são intolerantes religiosos, né? Muitas pessoas são intolerantes. Elas não escutam, não estudam e depois já atacam a pessoa sem ao menos ter uma base de conhecimento, ok? Bom, eu acredito que não vai entrar mais ninguém. Se entrar é posterior, as pessoas que entrarem não vão entender perfeitamente. Eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho aqui uma escrita na minha tela. E quero compartilhar com vocês esse estudo. Eu vou compartilhar aí na tela para que vocês possam ver aqui. Gostaria de saber se você está recebendo o compartilhamento na tela. Todos estão? É só dar um joinha. A Fernanda ali deu um joinha, né? Está avisando que ela está vendo. O irmão Jaimerson também está vendo, né? Então, eu acredito que todos estejam vendo. A irmã Hanna também, o irmão Claudino, né? O irmão Meraldo já está com a mão levantada ali na foto. Então, ele já está vendo, né? Paz e bênçãos. Vamos lá, meus irmãos. Olha o texto que eu tenho aqui. Gostaria que vocês lessem comigo esse texto de abertura, que é o texto para memorização, texto para que você possa perceber aqui. Vamos ler o primeiro texto, que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Olha o que diz. O filho não pagará pelo pecado do pai, e o pai não pagará pelo pecado do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe cairá sobre ele. Então, ou seja, aqui está falando sobre consequências do pecado, que a pessoa não será liberta daquela consequência. Quem matou vai receber as consequências. A pessoa que peca vai receber as consequências. O justo vai receber as consequências, porque ele é justo. Vamos para Gálatas, capítulo 5, 6, versículo 5. Diz assim, pois cada um deverá levar a própria carga. Tá? Então, cada um vai levar a própria carga, cada um vai levar o que você mesmo fez. Não tem essa de você jogar a carga em cima de Jesus e Yeshua. Não, você vai carregar a sua própria carga. É isso que Paulo está ensinando. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que Paulo vai ensinar aqui? Olha o que ele vai dizer. Porque todos nós devemos compadecer ao tribunal de Cristo. Aqui, quando ele fala Cristo, Mashiach,
Aqui ele está dizendo que haverá um julgamento e todos serão comparecer, para que cada um receba, né, receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, observe que aqui nós temos uma responsabilidade individual de cada ser vivo, de cada pessoa, pelos seus pecados, pelos seus atos. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, tudo que eu fizer, todo o pecado que eu cometer, eu respondo por esses pecados. Entende? Não vai ter uma outra pessoa que vai responder pelos meus erros. Isso é uma ideia colocada por Roma, lá no passado. A gente precisa voltar à história, e estudar o que as religiões do passado faziam. Então, as religiões, elas matavam ali um animal, né, um bode ou outro animal, e a pessoa pagava por aquela culpa. Cordeiro, bode, vaca, tudo isso era muito caro naquela época, então a pessoa pagava uma punição pelo erro que havia cometido. Só que não era todo pecado que a pessoa pagava uma punição. Existiam pecados que não precisavam de pagamento. Por exemplo, se uma pessoa adulterasse na mente, né, cobiçasse, o que ela pagaria de pecado? Né? Qual o pecado que ela pagaria? Nenhum. Não haveria pagamento de culpa. Ela não teria um cordeiro para matar, nada, porque ela simplesmente cobiçou na mente. Há pecados que é para a morte, há pecados que não é para a morte. Então esse tema é muito interessante, por quê? Porque se a gente não entender o sacrifício, se a gente não entender o que as Escrituras estão nos mostrando, a gente vai ficar à mercê de Roma. Faz 1785 anos que o Império Romano está enganando as pessoas. No livro de Gênesis, conhecido como Bereshit, Gênesis, lá mostra para nós que aquela serpente, ela enganou o casal. No livro de Geliana, Apocalipse, fala que a última coisa da serpente que ela vai fazer no mundo é enganar as nações. Então você tem um engano da serpente lá no começo e engano da serpente no final. Roma se comporta como uma serpente. É tanto que em Apocalipse capítulo 14, capítulo 17, Roma é representada por um dragão vermelho que engana o povo de Deus. Vocês leram comigo aqui esses textos. Quero ler Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, que diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos seus filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Ok? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de punição pelo pecado, punição pela culpa, porque há pecados que é para a morte. Dentro do Novo Testamento, nós temos uma passagem que diz assim: há pecados que é para a morte, por estes digo que não ore, ou seja, não há remédio, ele pecou, vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte de quem? De uma outra pessoa ou sua morte? Sua, a nossa morte. Se nós pecarmos, nós morreremos, né? Então, dado a introdução a esse tema que é polêmico, tá? Esse não é um tema que eu posso resolver em poucos... Não dá para ser resolvido em poucos minutos, né? É um tema que vai mais de uma hora e meia para ser debatido, discutido. A gente vai abrir os microfones e aí os irmãos podem fazer a pergunta que quiser fazer, né? As suas colocações, duvidar, discordar, não tem problema. Quando as Sagradas Escrituras, estamos embasados por ela, não há medo, né? Não há o que temer. O irmão Claudino levantou a mão. Espera só nesse momento eu fazer uma introdução e aí logo eu libero o microfone, tá bom, meu irmão? Obrigado, viu, pela sua participação. Vamos lá.
Bom, ainda falando da introdução, eu quero ler aqui com vocês. Nesse estudo, vamos analisar o conceito cristão da morte de Jesus pelos pecados da humanidade. O conceito cristão sustenta que a morte de Jesus foi um sacrifício expiatório, substituindo de uma vez por todas os sacrifícios realizados no templo por meio de animais, como cordeiros, novilhos, pombinhas e entre outros. Alguns dentro do meio cristão acreditam que a morte de Jesus já estava predestinada desde o início dos tempos e que os sacrifícios de animais eram apenas sombras do verdadeiro sacrifício. Afinal, Jesus não morreu pelos nossos pecados. Porque, se Jesus não morreu pelos nossos pecados, por quem ele teria morrido? Qual o motivo da morte dele? Antes de darmos início ao estudo, quero lembrar ao leitor que o nosso tema será embasado no Antigo Testamento, o Tanar, porque é nele que os cristãos se baseiam para sustentar a ideia de que Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Ou seja, se você não aceita o Antigo Testamento, Tanar, como regra e base de sua fé, então este estudo não trará proveito algum para a sua vida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você que está assistindo aqui agora, se você disser o Novo Testamento importa mais que o Antigo Testamento, então esse estudo não é para você. Aconselho que você, nesse momento, saia do grupo, porque não é para você. Agora, se você entende que as Escrituras não podem se contradizer, se você entende que a palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus não faz curva, Deus não é homem, para que fale e volte e se arrependa do que ele disse. Deus não é homem, né? Deus reconsidera. Pastor Rogério Cardoso, seja bem-vindo. Então observa, Deus não é homem para voltar atrás, Deus não é homem para poder se arrepender de coisa alguma, entende? Continua aqui. Vale salientar que o Antigo Testamento, aqui mencionado por mim, não se limita apenas aos 5 livros de Moisés, mas abrange todo o Antigo Testamento. Para nós, obreiros, todos os escritos que se intitulam sagrados devem ser avaliados à luz do restante das Escrituras. Ou seja, a Escritura Sagrada não pode se contradizer. Entende? As Escrituras Sagradas não podem entrar em contradição. Se entra em contradição, alguém está errado. Ou os escritos de Paulo estão errados, ou os escritos de Moisés estão errados. Porque Deus não se contradiz. Ok? Deus não se contradiz. Poderemos afirmar com certeza que o escrito ou a doutrina em questão seja realmente válida e testificada como sagrada. Para o nosso povo, as Sagradas Escrituras não podem conter contradições. Bom, foi isso que eu disse aqui. Eu vou pular essa introdução. Vamos começar o primeiro tópico, que é tipos de sacrifícios. E eu vou abrir o microfone agora para essa primeira introdução. Os irmãos que estão me assistindo nesse momento, o irmão Claudino levantou as mãos, né? O irmão Claudino e mais uma pessoa, para a gente não alongar demais esse estudo, tá bom? E aí depois a gente vai para o tema de hoje e depois para as perguntas e para as respostas. Irmão Claudino. Shalom, irmãos. Amém. Que o Paz e Eterno bênção. Shalom. abençoe, que o Eterno abençoe a todos. Obrigado aí, irmão, por ter coragem aí de estar falando sobre esse estudo. A gente está aqui para aprender, né? Como o irmão falou, a gente não pode não concordar com tudo, mas para discordar a gente tem que entender, né? Tem gente que não lê, não estuda e discorda, enfim. O que eu queria que o professor falasse para a gente são 2 versículos, para ser bem rápido. Três perguntas, mas vai ser bem rápido. A primeira pergunta é: eu entendo que esse estudo do irmão, essa linha de pensamento, não nega Yeshua como o Mashiach, como o Messias. Eu acho que isso aí está claro, né? Depois o irmão vai me responder isso aí. É assim que eu entendo. Independente de Yeshua ter morrido ou não, até então eu creio que sim,
Mas se isso não aconteceu, ele continua sendo Mashiach, eu entendo assim. Aí eu queria que o professor desse uma explanação em João 1:29, quando diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É um versículo que já vem na nossa mente quando a gente começa a estudar esse assunto, né? O outro é Romanos, capítulo 4, verso 25, o qual diz: O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ideia não é confrontar, viu Moré? Senhor, Perfeito. é porque esses versículos com certeza vai vir na mente de qualquer pessoa que está estudando esse assunto. Então a gente precisa Perfeito. entender. Beleza? Então, eu agradeço a Qual é oportunidade. o livro de Romanos que você acabou de citar agora? A É última? Romanos 4:25. João 1:29 e Romanos 4:25. Ok, perfeito. Muito obrigado. Mais alguém que deseja fazer uma colocação? Ok, não tendo o que fazer a colocação, eu faço então. Pastor Rogério, ative o seu microfone, por favor. Pronto, Ok, pronto, tá me ouvindo bem? estamos te ouvindo. É, eu tenho uma opinião que é o seguinte, que o Eterno, ele não aceita sacrifício humano, certo? Certo. Jesus, ele, o Yeshua, né? Isso. Ele não fez esse sacrifício em prol do homem, né? Ele foi morto, então o Eterno, então ele pegou esse sacrifício, pegou essa morte do Yeshua e aceitou como um sacrifício, não é isso? Rogério, Pastor Rogério, muito boa a sua Isso. colocação, né? Você disse, Deus, o Eterno, não aceita sacrifícios de homem. Na realidade, o que o Eterno não aceita é sacrifício de homem pelo pecado. O Eterno aceita sacrifício humano de que forma? Sansão se sacrificou pelos israelitas. Sansão deu sua Verdade. vida. Ele se matou para que Israel pudesse viver. Isso se chama sacrifício de redenção. É quando um homem morre por uma nação, por uma pessoa, né? Positivo. E Yeshua, Jesus, faz esse tipo de sacrifício, mas não sacrifício expiatório, que é o que vamos ver. Mas muito obrigado, pastor Rogério, pela sua participação. Muito obrigado. Continue aí. Nada. Vamos então a mais falas, né? Vou desativar aqui Deixa os microfones. eu. Desativei os microfones. E vamos então para o primeiro tema de hoje, que é tipos de sacrifícios. Existem 19 tipos de sacrifícios dentro das Escrituras. Eu vou citar alguns deles aqui para que a gente possa entender. Vamos lá. Existe um erro comum entre os estudantes da Bíblia. Eles acreditam que todo sacrifício serve para o mesmo fim. Não é verdade. Não é verdade que todo sacrifício serve para o mesmo fim. Para a expiação. Este é o fim, né? Porém, ao estudar as Sagradas Escrituras, entendemos que existem, no mínimo, 3 tipos de sacrifícios aceitos pelo Eterno. Então, existem vários, né? E aqui, no mínimo, que eu vou citar aqui agora, 3. Quais são os sacrifícios? A. Sacrifício de pacto, sacrifício de aliança. O Criador aceita sacrifício de pacto. Por exemplo, quando o homem faz circuncisão, ali é um sacrifício. Ele está se sacrificando, ele está derramando sangue. É por isso que a Brit Milá, a circuncisão, precisa derramar sangue. Circuncisão que não derrama sangue não é pacto. O pacto é feito com o derramado sangue na circuncisão. É uma espécie de sacrifício porque há um corte na carne. Mas vamos lá. Um sacrifício de pacto é uma aliança feita entre o Eterno e o ser humano. Observamos em muitas passagens das Escrituras, das Sagradas Escrituras, onde um animal é sacrificado para a realização de um pacto.
Quando Abraão fez o pacto com o Eterno, um novilho foi sacrificado. Não para expiação, olha só, não para expiação dos pecados, mas para afirmar a aliança. Então vamos lá. O Eterno faz um pacto com Abraão. Um animal é morto naquele pacto. Só que nenhum pecado foi perdoado naquele dia. O animal servia para pacto. O sacrifício era de pacto e não sacrifício expiatório. Vamos continuar. Veja o que diz o texto. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei e da terra me lembrarei. Levíticos, capítulo 26, versículo 42, Gênesis, capítulo 15, 16, 17 e 18, Gênesis 31, 50 ao 55. Né? Nessas passagens, nós temos sacrifícios de pacto. É quando um animal é morto para que um pacto seja realizado. Em nenhum momento esse tipo de sacrifício é para perdão dos pecados. Nós viemos da igreja e a igreja cristã nos ensinou que todo sacrifício tem a ver com Jesus. Todo sacrifício do Antigo Testamento lembra Jesus. Foi isso que eu aprendi na igreja que eu fazia parte. Eu aprendi que o sacrifício de rolinhas, sacrifícios de vegetais, efa de flor de farinha, né, que é um tipo de sacrifício, é um tipo de oferenda. Tudo isso lembrava Jesus. Só que não é verdade, porque as escrituras não mostram isso. Isso apenas são falas de pastores, que não todos os pastores, mas alguns que não entendem as Sagradas Escrituras, olhando para os escritos antes do nascimento de Yeshua, Jesus, e acabam não compreendendo. E aí, Roma faz toda essa confusão na mente das pessoas. Quando o Eterno pede para Abraão o seu filho, Isaque, em sacrifício, não era no intuito de expiação pelos pecados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente escuta dentro da igreja, que a morte de Jesus é igual quando Deus pediu para Abraão, filho de Abraão, que Abraão entregou o seu filho para Deus. Da mesma forma, Deus entrega o seu filho para a humanidade. Só que não é isto que a gente lê nas Escrituras. Olha só, quando o Eterno pede para Abraão seu filho Isaque em sacrifício, não era no intuito de expiação pelos pecados, nem tampouco uma tipificação da morte de Jesus, mas como afirmação da aliança. Por mais que o Eterno não aceita sacrifícios humanos, o Criador não iria permitir que Abraão matasse o seu filho, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Ok? Deixa eu só terminar essa frase aqui para a gente ir para os comentários. Vamos lá. O objetivo de pedir o filho não era expiatório, e sim comprovação. Não porque o Eterno tinha dúvidas, mas para fazer Abraão crescer na fé. Isso fica claro nesta fala. Veja, abro aspas. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não lhe negaste seu filho, seu único filho. Observe que o anjo vai dizer, agora sei que teme. Pedir o filho para Abraão não estava para a remissão de pecados do Abraão, mas para que atestasse a fé de Abraão, para a missão, a grande missão que ele iria enfrentar pela frente. Abraão se tornou o pai da fé por este motivo. Leia Gênesis capítulo 22, versículo 12. Leia também o capítulo 22 de Gênesis, para que você possa entender essa questão. Vou pedir aos irmãos que anotem as suas perguntas aí, né? Vou terminar aqui a parte do sacrifício, para a gente não perder aí a sintonia. O sacrifício de redenção. Vamos falar um pouco sobre o sacrifício de redenção. Quais sacrifícios são esses? Outro sacrifício a ser destacado é o de redenção, ou ações de graças, por motivo de salvação. Então veja, quando uma pessoa é salva pelo Eterno, ou pelo motivo da salvação, é feito um sacrifício de redenção por aquelas pessoas. Um bom exemplo disso é o sacrifício feito por Noé.
ele não fez holocausto para expiação dos pecados, mas fez para agradecer e adorar o Criador pela salvação concedida. Existem na Bíblia inúmeros exemplos de sacrifício de redenção. Quando o nosso povo estava no Egito, eles fizeram um grande sacrifício de livramento da morte. O anjo da morte mataria todo o primogênito, o primeiro filho da família. Para livrar os primogênitos da morte, os israelitas tiveram que sacrificar um cordeiro e passar o sangue no umbral da porta, da Mezuzá. Assim o anjo pouparia a casa, concedendo o primeiro filho, a redenção. Veja o texto. Abro aspas. E aquele sangue vos será por sinal nas casas, em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 13. Eu vou parar por aqui, abrir os microfones sobre o que nós estamos lendo aqui agora, ok? Os comentários devem ser apenas dentro do contexto que nós estamos vendo aqui agora. Se você tiver um comentário que não esteja enquadrado nisso aqui agora, peço que anote para que a gente faça depois. O irmão Claudino tinha levantado a mão primeiro. Por favor. Sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, eu já li, inclusive há algum tempo já, eu li isso, já há mais de 10 anos esse conhecimento chegou a mim, mas eu não entendia muito bem. E ele se encaixa nessa linha de pensamento. Eu já li que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não perdoavam os pecados, eles realmente não eram para isso. Eles eram para tirar a culpa. A gente vai entender isso um pouco quando a gente lê Hebreus, se eu não me engano, a referência, posso estar errado, quando diz que os sacrifícios de animais não eram suficiente para tirar pecado. Né? Então a pessoa, na verdade, ali quando fazia esse sacrifício, ela continuava com o pecado, mas saía aquela culpa, né? A pessoa sabia que pelo menos ela foi ali, fez alguma coisa ali, houve um arrependimento para ela ir até ali. Eu não sei se o professor pode confirmar isso. E eu ainda estou com a dúvida dos versículos ainda, o que Okay. o senhor pode falar sobre isso. Os versículos que o irmão citou para mim, a resposta para eles, só posso dar no final do estudo. Por quê? O que o irmão citou aqui são muitas passagens que vão ser tratados nesse estudo, né? Então, eu não posso, por exemplo, agora já falar deles, sendo que eles estão lá na frente, né? Então, a gente perde toda a linha de raciocínio. Mas o que eu posso dizer para o irmão é o seguinte: Yeshua, Jesus, é o Messias? Sim, ele é o Messias. Eu acredito que ele é o Messias prometido pelo Eterno. Acredito que ele virá como Messias. Aleluia. Para a honra e glória do Criador dos céus e da terra. Outra coisa. A morte de Jesus nos proporcionou vida? Sim. Eu acredito no sacrifício de Yeshua. O sacrifício dele é importante para nós. O sacrifício de Yeshua produziu em nossos corações vida. E ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Eu acredito no sacrifício de Yeshua. O que eu não acredito é na pregação de Roma. Roma quer abolir a lei. E para abolir a lei, Roma disse que o pecado foi tirado do mundo. Isso não é verdade. Primeiro, vamos lá. Não é Jesus que cita que ele veio tirar o pecado do mundo. É um copista que vai citar que o pecado foi tirado do mundo com a morte do Cordeiro. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala que veio para dar a vida pelos seus. É isso que ele cita. Jesus nunca disse: eu vim morrer pelos seus pecados. Não existe nenhuma passagem de Jesus e Yeshua citar isto. Ora, ele esteve conosco durante 30 e poucos anos. Nunca disse: vim morrer pelos seus pecados. Ninguém encontra nenhuma passagem de Jesus falando isso. Mas ele disse: eu vim morrer pela humanidade. Vim morrer por você. Pelos meus discípulos, eu dou a vida,
Maior amor tem aquele que dá a vida pelos seus. Por que dá a vida pelos seus? Estamos falando de sacrifício de Páscoa, sacrifício de redenção, e não sacrifício de Yom Kippur, porque aí é totalmente diferente. As regras não se aplicam, né? Mas vamos continuar aqui. Olha só, o irmão faz uma pergunta aqui, lá de Romanos, que eu vou responder depois, mas de João capítulo 1, versículo 29, ele diz o seguinte, sobre tirar o pecado do mundo. E antes que eu continue nos sacrifícios aqui, deixe-me apenas falar aqui, né, a respeito do texto, do copista, que a gente não sabe quem foi. A tradição diz que foi João, outro diz que foi Marcos. Nós não sabemos quem falou isto. Quem disse isto foi um copista, que ninguém sabe quem foi, qual o pecado que ele cometia, se ele era um sacerdote, se ele não era, ninguém sabe. Eu, Marcos Pinho, considero sagrado tudo o que Yeshua disse. Né? Muito obrigado, irmã Hannah, pela participação. Eu considero tudo que Yeshua, Jesus, disse como sagrado. Para mim é sagrado. Mas quando um copista está falando algo, eu tenho que ponderar. O que ele está dizendo? Será que está de acordo com o que o próprio Jesus e Yeshua disse? As palavras de Jesus são sagradas, porque o próprio Jesus disse, as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas o Pai é que está em mim para fazer as obras. Mas isso aqui, João 1, versículo 29, não é Jesus que está citando. Mas vamos lá, tudo bem. É atribuído a Deus. O copista atribui isso a Deus. Mas vamos ver então se é. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. O texto diz que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Eu pergunto para vocês, abram seus microfones. O mundo continua pecando? Existe pecado no mundo? Sim ou não? Sim. Amém, irmã? Irmão Rogério, ative o seu microfone, por favor. O que vocês acham? Será que o pecado foi tirado do mundo? Pastores continuam pecando, padres continuam pecando, crianças pecam, todo mundo está pecando. As igrejas são lugares que as pessoas pecam. Em todos os lugares tem pecadores. Cadê o povo santo que a gente não está vendo, isento de pecado? O texto diz que Jesus tira o pecado do mundo. E aí eu pergunto, quantos aqui estão sem pecado? Quantos aqui não pecaram? Quantos aqui estão santos e puros, sem nenhum pecado? Por favor, levante a mão aqui quem não peca. Aí eu pergunto, Jesus não tirou o seu pecado? Por que você continua pecando? Quando o texto está dizendo que Jesus tira o pecado do mundo, não é no contexto de expiação. Sabe qual é o contexto? Jesus, Yeshua, veio revelar o pecado da humanidade, apontar os seus erros. Converta-se, mude de atitude. Quando Jesus foi indagado a ele sobre o que era preciso para ser salvo, ele disse, guarde os mandamentos. Foi isso que ele respondeu. Agora, quando você vê a igreja ensinando que ele veio tirar o pecado do mundo, você sabe o que isso significa, meus irmãos? Que não precisa mais guardar a lei. Que a lei foi abolida. A lei foi abolida, não precisa mais. Uma vez que você tira a lei, não tem mais pecado. Porque é a lei que diz, não mate. Então tem pecado. A lei diz, não roube. Então tem pecado. Se você abole a lei, se você retira a lei, se você destrói a lei, então você tira o pecado do mundo. Existe... A Torá fala para não matar porque já estava matando. Isso mesmo. Verdade. Já havia morte. Já havia homicídios, adultérios, fornicação. Já havia roubo. Isso mesmo. Então, quando o texto diz que ele veio tirar o pecado do mundo, logicamente, não podemos entender dessa forma, porque todo mundo continua pecando. Se alguém disser para você, Jesus veio tirar o pecado do mundo, aí eu te pergunto, você peca? Eu peco. Sim. Então por que ele não tirou o teu pecado? Hã? É verdade. Então, meus irmãos, o que acontece é o seguinte, como é que ele veio tirar o pecado do mundo? Da seguinte forma, revelando ao mundo o seu pecado.
Ele veio para mostrar ao mundo que eles deveriam ser obedientes aos mandamentos do Eterno. Ele diz: eu não vim abolir a lei, nem os profetas. Eu vim mostrar, eu vim tornar pleno. A palavra cumprir, que está lá no grego, Ensinar, né? é a palavra plero. Plero, do grego, que significa planificar, tornar conhecido, ensinar, esclarecer. É isso que ele veio. É por isso que podemos entender o texto. Tirar pecado do mundo como revelar ao mundo o seu pecado. Não pegar com a mão e tirar o pecado. Ah, mas Jesus, eu quero pecar. Não, eu vou retirar seu pecado para você não pecar mais. Ora, se ele retira o meu pecado para eu não pecar mais, se eu pequei e ele retira isto, logo, ele é o responsável por todos os meus atos. Porque ele está tirando. Não faz nenhum sentido. Veja, se a gente pega os textos de Jesus, em nenhum momento ele vai dizer: eu vim retirar o pecado de vocês. Mas ele diz: eu vim para que se convertam, para que mudam de atitude, para que sejam novas criaturas. Bom, agora eu vou fechar o microfone para a gente voltar ao termo que nós estávamos, tá bom? Só um minutinho. Sim. E apesar que o Urua, né? Urua Kadosh Baruch, a missão dele, né, é fazer nós obedecer as mitzvot. Exato. Obedecer os mandamentos. Exato. Está lá em Jeremias, né? Lá em Jeremias fala que ele veio para obedecer as escrituras. Exato, perfeito. Irmão Rogério, eu te faço uma pergunta. Qual é a única forma de acabar com o pecado? Só nós fazendo chuvar. Isso mesmo, guardando os mandamentos. A única forma de acabar com o pecado no mundo é obedecendo a lei do Criador. Aleluia. Se você não quer Eita matar, glória. pare de matar. Se você não quer roubar, pare de roubar. O mundo será outro. Quando Mashiach vier, o mundo será obediente à palavra de Deus. Então o pecado será tirado do mundo. Por quê? Porque o povo vai obedecer à lei, mas o que nós vemos na igreja aí hoje é uma graça barata, dizendo que não precisa mais guardar a lei, que a lei foi abolida. As pessoas continuam pecando, continuam no adultério, na fornicação, em vários pecados, e aí eles dizem: não, Jesus perdoou os meus pecados, eu não preciso mais da lei, eu não preciso mais guardar mandamento, e continuam pecando, continuam fazendo safadezas. Eu fiquei sabendo de um caso agora, de um pastor com uma membro da igreja que fizeram sexo dentro do tanque batismal da igreja. Então, cadê o pecado tirado dessas igrejas? Deus me livre. É terrível, né? Terrível. Terrível. Eu vou desativar o microfone aqui. Profanando. E aí nós retornamos, tá bom? Desativei o microfone e foi os vídeos. Agora sim, ativei os microfones, né? Eu desativei o vídeo de vocês, tá? Depois vocês ativam o vídeo novamente, porque eu acabei desativando aqui e errei o botão. Vamos continuar aqui. Sobre o tipo de sacrifícios. Vamos lá. Sacrifício de redenção. Para salvar outras pessoas, é permitido que um ser humano se sacrifique em troca de livramento. Um bom exemplo é o sacrifício de Sansão. Ele foi um corban, ou seja, uma oferta para que os restantes dos israelitas pudessem viver. Os filisteus queriam a morte do juiz de Israel, que era Sansão, e assim ficaria livre o caminho para o extermínio do povo israelita. Mas o sacrifício de Sansão foi um livramento para o nosso povo, porque naquele dia muitos dos generais e príncipes filisteus foram mortos. Sacrifício de redenção, né? Que nós acabamos de ver, sacrifício de redenção, ele pode sim ser realizado por um homem. Um homem pode se sacrificar em prol de outro. Por exemplo, vamos supor que os meus filhos e minha esposa passem perigos. E aí, eu sabendo que tem possibilidade de eu morrer, o que eu faço? Eu luto para proteger os meus filhos e a minha esposa. E nesta luta, eu sou morto. Eu me sacrifiquei. Eu me doei para que os meus filhos e a minha esposa pudessem viver. Não é suicídio. É uma entrega. Mesmo sabendo que eu poderia morrer,
eu me entrego, eu vou à luta. Sansão fez isto. Sansão foi um corbã. Sansão se entregou. Ele morreu pelos israelitas. Ele disse, Pai, ele disse, Deus, pela última vez, derrama o seu poder sobre mim. Alguém levantou a mão? Derrama o seu poder sobre mim. E aí o que ele fez? Ele se auto-sacrifica em prol dos israelitas, né? Isso chamamos de sacrifício de redenção. Nós temos esse sacrifício na arca de Noé, quando Noé também faz um sacrifício, né? Agora, da humanidade, nós temos outro sacrifício, que é Yeshua. Yeshua se sacrifica. Existem vários textos para isso, né? Vamos falar agora sobre o sacrifício de expiação. Esse que é outro sacrifício, e é o que mais interessa a gente aqui, nesse contexto, é o sacrifício de expiação. Vamos lá. O terceiro e o último sacrifício é o mais conhecido, requisitado. A expiação é um ato de retirar do pecador seus pecados, ou seja, o sacrifício de expiação tira a impureza do pecado, tira a mancha do pecado. Daí a palavra ritetá, a palavra hebraica ritetá, serve para dizer purificação, purificados do pecado. Só que a única pessoa que pode produzir em você purificação pelos pecados é o Eterno, é o Criador dos céus e da terra. Aí tem gente que fala assim, mas Yeshua disse assim, Yeshua perdoou o pecado das pessoas. Ei, Yeshua nunca perdoou o pecado de ninguém. Ele disse, os teus pecados foram perdoados. Ele não disse, eu perdoei os teus pecados. Ele disse, os teus pecados te foram perdoados. Porque ele, em conexão com o Pai, sabia disto, que aquele pecado havia sido perdoado, porque Deus perdoa os pecados dos pecadores que se arrependem. No ato da expiação, a culpa perde a culpabilidade. O que é isso? A culpa perde a culpabilidade na expiação. O que é a culpa? A culpa é o resultado do pecado. E qual é a consequência da culpa? A morte. Qual é a consequência da culpa? A punição. E aqui eu falo sobre morte espiritual. Não estou falando sobre morte física. Porque mesmo aqueles que morrem dentro de Israel, naquela época, e se arrependiam, pecou, se arrependiam, uma vez por ano era realizado o Yom Kippur. O Yom Kippur era realizado para purificar Israel por completo. Passava-se um dia sem comer e eles começavam então no processo de purificação. Os israelitas ficavam à volta do tabernáculo, né? Do Mishkan. Eles ficavam ali em volta do tabernáculo, em oração, em jejum, cantando, orando. Eu tenho 15 minutos para terminar, tá bom? Então eu vou concluir aqui em poucos minutos. Eu tenho 15 minutos para terminar, porque o meu Google Meet não é pago. Eu resolvi não pagar, porque estava um valor alto, e eu contratei o outro plano. E não vou demorar a explicação aqui agora, mas vamos terminar aqui a parte do sacrifício expiatório. Vamos lá. Vamos entender sobre os tipos de punição para cada tipo de pecado. Porque um pecado de inveja não pode ser punido com apedrejamento. Então, se uma pessoa tem inveja do outro, ele não pode ser punido com a morte, porque sentiu inveja. Ninguém era morto em Israel por cobiçar uma mulher ou cobiçar um homem. Ninguém era morto. Me apresente na Bíblia quem foi apedrejado porque teve inveja. Quem foi apedrejado porque cobiçou. Não existia isto. Né? Veja, quando a pessoa cobiçava, quando a pessoa tinha inveja de alguém, ela não recebia o apedrejamento. Por quê? Porque tem pecados que não é para a morte e tem pecados que é para a morte. Eu vou ler isso com vocês para terminar. É lógico que o nosso estudo não acabou. Nós estamos aqui há 40 minutos, mas apenas na introdução. Olha só, vamos lá. Olha o que diz aqui, ó, João capítulo 5, 1 João 5, versículo 16. Olha o que ele vai dizer.
há pecados para a morte, e por esse não digo que orem. Há pecados que é para a morte. Por que ele está dizendo isto? Porque na época de João, 1 João 5,16, existia apedrejamento. Aí ele disse, ó, esse pecado aí não tem jeito. Há pecados que é para a morte. Agora olha o que ele vai dizer aqui. 1 João 5,17. Olha o que ele vai dizer. Toda iniquidade, anomos, é pecado. E há pecados que não é para a morte. Olha só, meus irmãos. Acabei de ler com vocês. 1 João 5,17. Olha o que vai dizer. Há pecados que não é para a morte. Olha o que diz aqui em cima. João capítulo 5,16. Há pecados que é para a morte. Entenderam aí? Existe pecado que é para a morte. E há pecados que não é para a morte. Ora, se Jesus morreu pelos teus pecados porque você iria morrer, e esse pecado que não é para a morte? O sacrifício expiatório são pecados de morte. Mas aqui está dizendo que há pecados que não é para a morte. Eu pergunto para vocês, qual o pecado que não produz a morte? Qual deles que não produz a morte? Mas o texto está dizendo que há pecados que não é para a morte. Por quê? Essa morte aqui é a morte física. Esse texto aqui, olha só, 1 João capítulo 5, versículo 16, está falando de morte física, não de morte espiritual. 1 João capítulo 5, 17. Olha só. Morte aqui é o apedrejamento. Morte aqui é a punição, é a culpabilidade. Ah, irmão Marcos Pinho, mas está escrito no Novo Testamento. Deve estar falando sobre morte espiritual. Não. Quando essa carta foi escrita, naquele período, o apedrejamento continuou. Vocês sabem que o apedrejamento continuou até 180 anos após Yeshua. As pessoas continuavam apedrejando por adultério, né? Uma pessoa que era um homicida, ele pagava com a vida. Foi depois do domínio romano que foi retirado esse tipo de punição. Foram os romanos que retiraram. Mas nos Estados Unidos, quando uma pessoa mata a outra, ela morre. Ela paga pela vida, com a vida. Olha só aqui, o salário do pecado é a morte. Então, nos próximos estudos, nós vamos continuar. Eu vou liberar o microfone aqui, porque temos poucos minutos. Temos 11 minutos para acabar. Nos próximos estudos, nós vamos continuar. Nós vamos falar sobre, vamos analisar o conceito de sacrifício de pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Nós vamos fazer uma análise sobre transferência de pecado, né? Qual é o processo de transferência de pecado? Como era feito? Quando ia transferir o pecado, o que o sacerdote fazia? O sacerdote sussurrava no animal o pecado da pessoa. O sacerdote comia a carne do sacrifício, queimava a gordura, aspergia sobre o altar. Era isso que o sacerdote fazia. E nós vamos comparar isso a Jesus. Será que aconteceu isso na vida dele? Na morte dele? Será que algum sacerdote foi lá no ouvido de Jesus e confessou o pecado? Outra coisa, Jesus não poderia ter sido morto no Gólgota, teria que ser morto em cima do altar para ser purificação pelos pecados, e isso não aconteceu. Agora vamos abrir os microfones para que os irmãos possam comentar e vamos já finalizar, faltam poucos minutos. Irmão Rogério. Por gentileza, eu já li que Yeshua, ele não foi morto no madeiro. Que primeiro ele foi julgado e morto de apedrejamento e depois posto no madeiro por vergonha. Isso procede? Historicamente não procede. Historicamente não. Por quê? Vou explicar. Essa ideia de apedrejamento está no Talmud. É o Talmud que ensina isso. Positivo. Porém, na época de Yeshua, existia diversos homens chamados Yeshua. Por exemplo, Barrabás se chamava Yeshua Barrabá, né? Isso, ou seja, o nome Yeshua naquela época era tão comum, quanto o nome José é comum hoje. Então eu vejo muito crente falando, esse nome tem poder, mas naquela época,
o nome Yeshua era tão comum quanto o nome Josué. Irmã Hannah, Positivo. Ravi, o que eu quero falar aqui é o seguinte, Yeshua, ele veio preparado para o tal sacrifício, para o grande sacrifício que ele fez. Não é verdade? sim, com certeza. Ele veio preparado, então, por isso que não tem sombra de dúvida de tudo que ele fez, de tudo que ele deixou, tudo que ele ensinou. Tanto que ele se comoveu, ele sofreu muito, porque ele já vinha, tanto que lá no monte, o Moisés e Elias falaram com ele, conversaram com ele, avisando, falando, conversando sobre isso, não é verdade? Isso, é verdade. Com certeza, né? Então, o que a irmã está falando está dentro da conformidade, né? Yeshua tem essa morte de redenção. A morte de Yeshua provoca dentro de nós um sentimento de mudança, de querer ser melhor, de querer obedecer os mandamentos, de querer ser fiel à Torá do Criador. Agora, quando você diz, não, ele morreu por meus pecados, a lei foi abolida, aí você cria um espírito de rebelião, você não quer saber de mais nada. Algum irmão quer falar alguma coisa? O irmão Jonathan, por favor, ative o seu microfone. Interessante é que muitas pessoas que estudam a vida de Yeshua param mais para olhar mais sobre a morte de Yeshua e não sobre o que ele veio fazer na Terra, né? Exato, O exato. que ele veio fazer, o que ele veio trazer para retificar as pessoas. Então, assim, quando a gente olha para Yeshua, a gente está vendo um arquetipo de Moisés, né? Um arquetipo de Moshe, onde ele veio trazer a Torá, onde ele veio trazer as instruções, só que ele trouxe as instruções com uma abordagem diferente, uma abordagem mais simples de entender. Claro, ele não veio com mansidão como muitas pessoas pensam, né? Ele deu chicotada mesmo. Só que ele trouxe a Torá de uma forma mais simples, onde as pessoas ouviam, entendiam e buscavam restauração, buscavam techuvá, buscavam se reconstituir perante o Eterno. Só que as pessoas, em vez de olhar para a missão dele, vão olhar mais para o sacrifício, vão olhar mais para em que ele foi morto, se era no madeiro, se era numa cruz, em vez de olhar para a missão dele, né? Verdade. Ele mesmo disse, né? As minhas ovelhas, se vocês ouvirem minha voz e me seguir, né, encontrarão vida. Então, qual é a vida? Ele disse, quer ser salvo? Guarda os mandamentos. Fernanda Pinho. Paz e bênção a todos, boa noite. Eu quero dar minha contribuição aqui no que eu acredito e também como o meu esposo falou lá no começo, né? Que muitas pessoas usam isso para ela dizer que não precisa mais guardar mandamentos, né? Que Jesus ele veio para abolir esses mandamentos. Então, eu acredito que as pessoas usam como que Jesus veio para perdoar os seus pecados pela morte dele, como um amuleto, como uma bengala para eles, né? Então, eu acredito nisso. Então, as pessoas acabam falando, não, mas só que Jesus, ele veio, ele morreu por mim, morreu por você, por nossos pecados. Não precisamos mais guardar lei nenhuma, né? Hoje nós vivemos pela graça. Então, é dessa forma que as pessoas acreditam. Então, isso foi colocado ali para que as pessoas acreditassem dessa forma e usassem aí essa bengala. Verdade. Muito obrigado pela sua participação. Irmão Claudino. Rapidinho, sobre a morte de Yeshua, sobre o apedrejamento, eu estava meditando sobre isso em Deuteronômio 21, 23, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. E a gente vai ver lá em Gálatas 3,13, né? É o apóstolo Paulo falando, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É interessante que o apóstolo Paulo ele cita exatamente aqui Deuteronômio. E a gente vê que já existia essa morte. Sim. Então, confirmando aí o que o professor falou, né? Praticamente está na Torá, como o irmão falou no início, tem que passar pelo crivo da Torá. Então a gente vê que não era uma morte romana, a morte do madeiro. Em Deuteronômio aqui fala que já existia já. Então provavelmente essa ideia de que Yeshua foi apedrejado
pode cair por terra por conta dessa referência aqui na Torá, e a gente vai ver o apóstolo Paulo confirmando lá na frente. Ok, perfeito. O irmão Pedro levantou a mão, o irmão Rogério, desculpa. Falta 4 minutos, tá bom? Sim, rapidinho. Deixa eu perguntar, esse estudo, o senhor tem como mandar assim, o estudo em PDF? Vai para algum lugar? Para algum... Posso mandar esse PDF que eu tenho aqui, esse texto que eu acabei de Isso. escrever, posso mandar para vocês. Tá ok, então. Obrigado. Obrigado, meu irmão. O irmão Jonathan? Como aquela serpente, né, que Moisés levantou lá no deserto, pouco tempo depois eles começaram a adorar aquela serpente, né? Portanto, eles deram um nome para essa serpente chamada Nehustan, né? Quando você vai buscar sobre a origem de Nehustan, é uma serpente que foi feita para uma divindade que é voltada para a cura, e foi exatamente o que aconteceu no deserto, né? Ela foi levantada para estabelecer uma cura, só que mais tarde ela foi levantada como um ídolo de adoração. Lá na frente a gente vê uma citação em comparação, né, a essa serpente, aonde que Yeshua seria levantado como essa própria serpente, só que na visão de Nehustan, né, na adoração idólatra, e não como uma busca para uma libertação, algo do tipo, né? Mas numa questão de divinização, como a gente vê muito hoje aí nos nossos irmãos, né? Infelizmente, o romanismo levantou Yeshua, Jesus, como uma serpente a ser adorada. Na verdade, o simbolismo dele como serpente é para que você olhe para ele e você possa copiá-lo, imitá-lo, para que você possa ter vida, para que você possa ser melhor guardando os mandamentos. Muito obrigado a todos os irmãos pela participação. Resta 2 minutos para acabar, né? Eu estou com o cronômetro aqui do Google na tela. Falta 2 minutos para acabar. Eu agradeço a todos vocês, Fernanda Pinho, Claudino, Meraldo, irmã Hanna, o pastor Rogério, o irmão Anderson Felizardo, a irmã Jane Mota, né? O irmão Jonathan, e tem outros irmãos aqui que não aparecem para mim. Me perdoe não citar o nome de vocês. Deixa eu ver que aparece para mim aqui. Deixa eu ver. Não aparece para mim, infelizmente. Deixa eu me ver se vai aparecer. Não, falar que tem mais 4 pessoas aqui não aparece para mim, tá bom? Por causa do rolamento aqui. Eu vou no grupo disponibilizar aqui esse PDF para os irmãos e essa aula foi gravada. Quem tem canal no YouTube depois a gente conversa sobre isso. Que o Criador te abençoe e até a próxima, se assim Ele permitir. Shalom, shalom. Obrigado. Amém.